Senhor Deus e nosso Pai, queremos começar esta aula apresentando as nossas vidas, pedindo que o Teu Santo Espírito nos guie, nos oriente, nos ministre, nos fale. Temos necessidade de ouvir a Tua voz, de aprender mais de Ti, de aprender da Tua santa palavra. Muito obrigado. Recebe a nossa oração, perdoa os nossos pecados. Abençoa os nossos irmãos que estão com dificuldades de estarem presentes. Ajuda-os e também nós desejamos ajudá-los para que possam, ó Deus, prosperar no seu projeto de estudarem com mais garra a tua santa palavra. Abençoa nós que estamos já presentes, dirige, guia-nos em tudo, ajuda-nos, ó Deus. Hoje haverá uma prova e os teus servos colocarão no papel tudo aquilo que eles dedicaram, estudaram, leram. Abençoa-os, fazendo-os lembrar de tudo quanto eles estudaram. Muito obrigado. A ti oramos, colocando tudo aos teus cuidados, agradecidos no maravilhoso e poderoso nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Nós estamos hoje, pela bondade de Deus, na última aula, é a sexta aula da matéria Mordomia Cristã. Última aula da nossa matéria de mordomia cristã. Hoje é quinta-feira, 4 de abril de 2024, quinta-feira, 4 de abril de 2024. Este é o curso básico em teologia, turma das quintas-feiras. Deixa eu dar um importantíssimo aviso a vocês, um importantíssimo aviso a vocês. Na verdade, eu teria que dar dois, mas eu vou dar por etapas, né? Vou dar hoje um, que é o mais urgente de todos, e na próxima aula eu darei um segundo aviso, porque eu estou esperando a confirmação de uma situação, e aí, tendo essa confirmação dessa situação, eu partirei então para este aviso. Mas vamos então ao mais urgente. Lamentavelmente, né, vocês vão de entender que um curso online, no nosso caso, né, a gente depende de equipamentos para funcionar, como internet, computador e impressora para a gente preparar as apostilas e enviar para vocês. Infelizmente, neste ano eu já sofri dois sérios problemas com as minhas impressoras. São impressoras novas, estão na garantia, e hoje, pela terceira vez, isso desde janeiro, não estou entendendo o porquê disso, não é muito normal, né? Impressoras novas pifarem com muita frequência, mas repito, graças a Deus estão na garantia. Então, hoje pela manhã, por volta das 9 da manhã, eu tenho três impressoras, das quais eu uso a todo vapor duas, porque elas imprimem frente e verso para então eu encadernar e enviar as apostilas. Duas dessas impressoras pifaram hoje. Eu tenho uma que é só que se imprime só de um lado, então dá um bom trabalho, ela é pequena, ela é de pequena capacidade. Eu tenho duas de grande capacidade. Então as duas pifaram. Eu passei praticamente 3 a 4 horas pendurado no telefone chamando Customer Service, por fim me atenderam, pedi o número de série, código e tudo isso, porque eu estou dando essa satisfação a vocês. Que segunda-feira só tem disponibilidade na segunda-feira. Segunda-feira autorizada, que são da mesma marca da Brother, vai vir um técnico e vai levá-las para verificar se poderá ser reparada ou se não poderá ser reparada, ele me dará uma nova. Diante disso, eu estou de pés e mãos amarrados para imprimir, porque imprimir fora sai muito caro, muito caro. Para quem não sabe, sai muito caro. Então, fica mais a conta imprimir aqui dentro do nosso escritório. Então, eu vou pedir a paciência de vocês que na próxima semana vamos começar a nova matéria, Teologia do Obreiro, só que, infelizmente, contra a minha vontade, devido a essa situação, não poderei enviar as apostilas a vocês e tampouco vão chegar a tempo. Então, eu vou pedir a paciência de vocês, que eu vou enviar o formato PDF. PDF. Então, eu vou estar postando até sábado o formato PDF da nova apostila. E aí eu espero ter tempo, né? Que eu acredito que na semana que vem eu já vou ter uma posição, e aí eu acredito que dentro de 2 semanas vocês já estariam recebendo a apostila. Eu me desculpo porque saiu total e completamente fora do meu controle, entendeu? Adquirir uma nova é muito custoso, porque já temos que garantir, então, para que comprar, já que eu tenho a garantia, né? Só que tem que seguir aqueles passos burocráticos, né? Então, o técnico segunda-feira vem, leva elas, vai verificar se elas podem ser consertadas, se não elas terão que ser substituídas. Alguém está me entendendo, gente? Vocês estão me entendendo? Então eu ficarei devendo, eu sei que vai ficar um pouquinho desconfortável,
Mas aí eu vou mandar lá no grupo a apostila, quem puder imprimir só as 7, 8 primeiras páginas, eu agradeceria, entendeu? Só para segurar essa situação até eu ter as impressoras de volta funcionando e aí eu envio e pronto, tá bom? Eu me desculpo sinceramente por essa situação que infelizmente acontece comigo, já é a terceira vez desde janeiro, não é comum isso acontecer. Sempre tem, porque as impressoras trabalham demais, trabalham. Praticamente todo dia eu estou imprimindo apostila, todo dia, todo dia, todo dia. Acredito que acontece um determinado desgaste. Tá bom, gente? Esse é o que eu queria avisar a vocês, mas eu já vou estar postando até sábado ou domingo o PDF lá no grupo. Você vai procurar lá no grupo, chama-se A Teologia do Obreiro, certo? Inclusive com os slides. Aí vocês salvam os 2 arquivos e eu vou agilizar o máximo que eu puder para ter as impressoras de volta, para então imprimi-las e enviar a vocês ao correio, tá bom, gente? Eu peço paciência, agradeço a compreensão de todos e 1000 perdões porque saiu do meu controle. Muito bem, meus irmãos, vamos à página 12, só como referência, nada mais. Como referência, vamos falar hoje sobre a mordomia da adoração, né? Nós já falamos alguma coisa na aula passada, vamos então fazer uma pequena retrospectiva, voltar um pouquinho a fita, certo? E vamos entrar em alguns detalhes, em alguns pormenores. Está ali nosso irmão Orsino, Deus abençoe, irmão Orsino, estávamos aguardando a sua chegada, né? Acredito que deve ter tido alguma situaçãozinha. Irmã Cleidiane, Deus abençoe, um prazer revê-la. Estava lutando e a senhora conseguiu e venceu. A senhora me avisou que a sua conexão não estava muito boa, né? Mas infelizmente às vezes dá dessas situaçõezinhas. Então temos até agora a ausência da irmã Angélica, que eu não vejo ela em nenhum lugar na tela, e do irmão Damião e do pastor Jurandir. Deve ter tido, claro, algum tipo de situação, que ele é sempre pontual em estar conosco. Vamos lá, então, a mordomia da adoração. Vamos, então, aos slides? Isto. Vamos aqui ajustando direitinho. Maravilha. Todos estão enxergando os slides, por favor? Alguém me dê um sim, um não? Estão enxergando? Maravilha. Irmã Cineide já disse lá, levantou a mão abençoada, então todos estão enxergando. A mordomia da adoração. O objetivo desta parte que nós vamos estudar mostra que Deus procura os verdadeiros adoradores, né? Aí temos 3 objetivos: conceituar a palavra adoração, explicar como adorar a Deus, pontuar gestos e atitudes na adoração a Deus, como isso é importante. Deus procura verdadeiros adoradores e não celebridades. Vamos estudar 3 partes desta importante lição. Está na apostila, como vocês sabem, né? A gente não tem o hábito de ler a apostila, a gente usa a apostila como uma bússola. A leitura deixamos para você, aluno, fazer na tranquilidade da sua casa. Mas vamos abordar o que é adoração, como adorar a Deus e gestos e atitudes na adoração a Deus. No Antigo Testamento, só se podia oferecer culto no tabernáculo ou no templo. A adoração estava centrada no ritualismo e no simbolismo da antiga aliança. No Novo Testamento, a mordomia da adoração se realiza em espírito e em verdade. A adoração centrada em Cristo. Vocês observem que há uma sensível diferença, né, no estilo da adoração, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Vamos, então, entender essas diferenciações. O que é adoração? Adoração vem do latim adorationem. No sentido etimológico, ou seja, na raiz da palavra, significa culto ou veneração que se presta a uma divindade. Para o cristão, a adoração é a veneração elevada que se presta ao Deus único, que subsiste em 3 pessoas distintas da Santíssima Trindade, isto é, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. No Antigo Testamento, as palavras em hebraico para adoração, shahá, que ocorre mais de 100 vezes, significa curvar-se diante de ou prostrar-se diante de. Abad traz os sentidos de adorar, trabalhar
ou servir a Deus, conforme segundo o livro de Reis, capítulo 10, do verso 18 ao 23. No Antigo Testamento, como é que funcionava a adoração? Deus mandou Moisés, Arão, Nadab e Abiú e os 70 anciãos subirem ao monte e inclinarem-se de longe, como sinal de reverência e adoração ao Eterno. Está lá em Êxodo, capítulo 24, versículo 1. No Novo Testamento, como é que funciona, né, a adoração? No Novo Testamento aparecem duas palavras em grego. Uma delas, proskuneo, significa prostrar-se ou adorar ou prestar homenagem a alguém, ou venerar ou ser reverente, ou beijar a mão. A outra palavra é prosekunesa, que passou a significar prostrar-se como sinal de reverência, prestar homenagem. Nesse sentido, a narrativa da adoração dos magos a Jesus fundamenta a perspectiva da adoração na nova aliança, ou seja, os magos, os que apresentaram, né, aquelas ofertas, incenso, mirra e etc., foi no sentido da adoração mais adaptável, ou seja, mais contextualizada para o nosso tempo do Novo Testamento. Outras palavras relativas à adoração. Como se trata agora do Novo Testamento, então o Novo Testamento usa duas palavras gregas, latreia e liturgia ou liturgia. Latreia emprega o sentido de serviço de adoração no culto. Dessa palavra vem o termo idolatria ou adoração a ídolos, de acordo com Hebreus 8:5, Hebreus 8:9 e Hebreus 13:10. Liturgia ou liturgia, que significa serviço prestado em favor do povo. Hoje refere-se à forma de organização do culto. Aprendemos então nessa primeira parte, percebe que nós já falamos isso na aula passada, então quis dar um rápido repasso. Como base no Antigo e Novo Testamento, a adoração é a veneração elevada que se presta ao Deus único e criador. Como adorar a Deus? Que é o sentido mais abrangente para nós que vivemos nos tempos do Novo Testamento. Então, peço muita atenção para vocês, né, terem esse foco que é importante. Em espírito e em verdade, Jesus mesmo disse que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. Nosso Senhor declarou duas coisas importantes sobre a verdadeira adoração: onde adorar a Deus e a atitude do adorador. Onde adorar a Deus? Interessante. Para a mulher samaritana, o lugar correto da adoração era o Monte de Samaria, ou seja, tinha uma geografia específica. Mas para os judeus também, eles tinham uma geografia, que era a cidade de Jerusalém. Entretanto, nosso Senhor revelou claramente que chegaria um tempo em que o essencial da adoração não seria o quê? Um lugar geográfico, compreendem? Tanto os samaritanos como os judeus estavam presos a um território, a uma geografia, querendo dizer que a adoração estava muito limitada, mas Jesus vem e quebra este conceito equivocado, esse conceito tão limitado, querendo nos ensinar que a adoração é muito mais do que uma limitação geográfica, uma limitação física. Jesus ensinou a nós, em João 4:23 e 4:24, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. João 4:24. Deus é espírito, olha que interessante. E importa que os que o adorem em espírito e em verdade. O que vem a ser esta verdade? Vamos lá, vamos colocar um pouquinho a nossa memória bíblica para funcionar. O que vocês interpretam de adorar a Deus em espírito e em verdade? Parece ser um versículo muito simples, mas tem um conteúdo de uma riqueza que daqui a pouquinho a gente vai destrinchar, vai desenvolver. Mas o que você interpretaria? O que é adorar a Deus em espírito e em verdade? Vamos lá. Não se preocupe se você fazer a sua abordagem de forma errada, estamos aqui para juntos aprendermos, correto? Aqui ninguém sabe mais do que ninguém, a não ser a própria palavra que tem a verdade absoluta. Vamos lá. O que você entende de por adorar a Deus em espírito e em verdade? Vamos lá. Não se preocupe, se você errar,
é nada mais que normal que estamos aqui estudando. Ninguém se atreve a fazer uma interpretação do texto? Vamos lá, gente. Eu sei que vocês são bons leitores da palavra de Obedecendo a Deus. palavra de Deus? Irmã Ednilson já colocou a bola na marca do pênalti e já deu um tiro de Nelinho. Você lembra do Nelinho? O Nelinho, quando pegava a bola para fazer o pênalti, ele era o terror. Acho que o irmão Ednilson já fez aí um gol bonito. Meu Deus. Repete de novo, irmão Ednilson. Gostei dessa sua abordagem. Obedecendo a palavra de Deus? Obedecendo a palavra de Deus. Olha, faz um sentido tremendo. Alguém mais gostaria de apresentar a forma de interpretação desse texto? Não se preocupe se você interpretar erradamente. Estamos aqui para juntos aprendermos. Só o irmão Ednilson que é corajoso nessa noite? Não, não. Eu sei que eu estou falando a um grupo de valentes e corajosos. Vamos lá. Quando você lê esse texto, o que vem à sua mente na interpretação? Deus é espírito e importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. O que você interpreta daí? Alô? Alguém está aí? Alguém está comigo? Ah, pastor, eu sou muito tímido para participar. Amém, entendo. Mas não é possível que todos sejam tímidos. Alguém aqui, além do irmão Edmilson e além do William, deve ter alguém que não seja tímido. Você não é obrigado, claro, a participar, mas eu gostaria de ouvir um ou dois de vocês. Vamos lá. Em parte, o irmão Edmilson está correto. Agora, precisa da outra parte. Não vou chamar alguém por escolha, porque é um negócio bem estranho. Senão eu vou começar a escolher. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, eu vou escolher o Evaldo. Ah, Evaldo, sobrou para ti, Evaldo. Depois eu passo para o Josévaldo a bola. Aí ele mata no peito e faz gol. Evaldo, o que tu interpretas, ou o que tu entendes? Adorar a Deus em espírito e em verdade. O irmão Ednilson já deu um bom início aí, já deu uma boa pontada. Agora, eu como acho é que tu que enxergas esse texto? Vamos lá. eu acho que só um tipo de pessoa que pode, assim, nesse sentido, adorar a Deus em espírito e verdade, se ele tiver com a sua vida de acordo com a palavra de Deus. Porque se, Excelente. porque se sua vida não tiver de acordo com a palavra de Deus, como é que vai prestar um culto ou, né, adorar a Deus? Olha o que o Evaldo falou. Né? Fica, Exatamente isso. Só está faltando um entendeu? pedacinho. Não, o Evaldo já arrematou o gol, já matou no peito e fez de bicicleta. Só que a bola agora parou na entrada da trave. Aí eu preciso que alguém empurre a bola. Só está faltando um pouquinho, a coisa pouca. Perfeito. Irmão Ednilson e Evaldo fecharam, mas está faltando um pedacinho. Eu acredito que a dificuldade está na parte do espírito, porque tanto o irmão Ednilson como o irmão Evaldo estão batendo bem na questão da verdade, porque a verdade está ligada a quem? A Uhum. palavra, a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E o espírito? Ninguém tocou na questão do espírito. Ok, então vou ajudar vocês. Jesus está me ensinando o seguinte: a nossa verdadeira adoração ela está ligada, como já foi falado, a ter a nossa vida pautada, dirigida, orientada pelas Escrituras Sagradas. Quem de nós pode adorar a Deus se nós não estivermos encaixados nos parâmetros das Escrituras Sagradas? É o que nos ensina em tantos e tantos textos, estarmos pautados, ou seja, com a vida dentro das Escrituras Sagradas. Então, esse é um requisito para adorar a Deus. E a questão de adorá-lo em espírito. Guarde isso e, se possível, anote. Nós adoramos a Deus através do nosso espírito, não através da nossa alma. Porque o espírito, o nosso espírito humano, é a residência aonde está, aonde habita o Espírito Santo. Quando conhecemos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, o Espírito Santo veio habitar dentro de nós. Mas aonde? Em que lugar do nosso ser o Espírito Santo habita? No espírito ou na alma? No espírito, porque lá é o fôlego de vida. E não na alma.
Deixo bem claro. A gente vai estudar um pouco mais à frente sobre essas três divisões do ser humano: espírito, alma e corpo, como nos ensina em primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. Em outras palavras, a alma é a sede da nossa mente, emoções e vontade. São as três propriedades da alma. Agora, o nosso espírito é o fôlego de vida, é a parte imaterial do nosso ser mais parecida com o próprio Deus, porque Deus é espírito, né? O espírito é um ser imaterial e que vive eternamente, no caso de Deus, não no nosso caso, porque um dia nós fomos criados e no momento que recebemos a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, o Espírito recebe o quê? A imortalidade, ou não apenas o Espírito, mas também a alma. A gente vai falar um pouquinho desse assunto um pouquinho mais à frente, não é? Que no momento que a pessoa parte para a eternidade, vão juntos o Espírito e a alma, e ambos com a consciência na eternidade. Quem aqui de vocês sabia que passado a morte, quem vai para Jesus, para o paraíso, ou quem vai para o inferno, continua mantendo viva a sua consciência? Quem de vocês já sabia disso, à luz da Bíblia? Que a consciência fica ligada mesmo passando pela morte. Porque tem um ensino que os adventistas do sétimo dia trazem, chamado o sono da alma. O que é o sono da alma? Eles ensinam o seguinte: e quando o ser humano morre, acaba tudo. É como fosse um animal, um gato, um cachorro, tchum, acabou, acabou. E a pessoa perde a sua plena consciência, entra como num estado de suspensão, ou num limbo, que a pessoa não se lembra de mais nada, não percebe nada. Não. A palavra de Deus nos ensina perfeitamente que lá no mais além, ou seja, além da morte, existe um outro mundo. E neste mundo, cada pessoa, seja salva em Cristo Jesus, seja separada, perdida no inferno, ela tem plena consciência, primeiro, do que fez na sua vida na terra, e segundo, plena consciência do seu futuro. Então, quem está no paraíso, que são os justos salvos, eles têm plena consciência da sua ressurreição em corpo glorificado para viver eternamente com Cristo. E quem está no inferno hoje, no inferno temporário, tem plena consciência que vai ressuscitar diante de Jesus Cristo com um corpo, não é? Parecido com esse nosso corpo humano, para depois receber a sentença e ser enviado para o lago de fogo e enxofre. Mas a gente vai estudar isso com bem maiores detalhes um pouquinho mais à frente em uma outra matéria. Imancineide, por gentileza. Pastor, me tira uma dúvida. Como o senhor falou assim, que a pessoa do outro lado, né, quando a gente passar, você tem consciência, né, do que vai... 100%, tanto do que Tá, fez nesta vida, como do que vai vir adiante. tá. Assim, mas, por exemplo, se a gente tem parente lá, você conhece o seu parente, você lembra ou não? A Como? Bíblia não fala, interessante, né? A Bíblia não dá detalhes sobre a questão de nós identificarmos os nossos familiares lá na eternidade. Bem interessante. Mas a Bíblia nos mostra em alguns textos isolados que depois de ressuscitados, vamos reconhecer uns aos outros. Olha que interessante. Sobre a eternidade, a Bíblia não trabalha com muitos detalhes. A gente pode trabalhar com suposições, compreende? Deduções, mas não podemos afirmar nada. As afirmações começam a partir do momento que há a ressurreição dos corpos. Aí, depois da ressurreição, sim, vai sim haver a possibilidade do reconhecimento. Eu vou, por exemplo, reconhecer meu pai, minha mãe, que partiram no Senhor, entende? Eu vou conhecer a eles, eles vão conhecer a mim, eles vão se lembrar que eu fui filho deles, que eles foram os meus pais, entende? Então, esse reconhecimento a Bíblia nos mostra através de alguns textos isolados. Agora, na eternidade, agora, né, onde estão no estado espírito, né, estão lá em espírito e alma, a Bíblia não entra nesses detalhes. O único texto que nos ajuda a entender um pouco esta situação é o livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 16, a partir do verso 21, a parábola do rico e do Lázaro. E ali mostra, né, por interessante que pareça, o rico identificando a Lázaro. Mas observe nessa parábola, isso aqui é interessante, se você quiser anotar, só o rico visualizava Abraão e a Lázaro, ou seja, ele conseguia ver aos dois.
mas o Lázaro não conseguia ver ao rico. Aí você vai entender por quê. Porque Abraão e o Lázaro, ou seja, o pobre, estavam na luz, estavam no seio de Abraão, que é um lugar de delícias, o lugar que é hoje o paraíso, no terceiro céu. Então, lugar de luz. Mas aonde estava o rico? Nas trevas. Então, quem está nas trevas enxerga quem está na luz. Alguém está me acompanhando? Mas quem está na luz não consegue enxergar quem está nas trevas. Ou seja, até no mundo espiritual, esse ângulo da lei da física funciona. Interessante. Leiam com atenção. Lucas capítulo 16, a partir do verso 21. Se você nunca prestou atenção nesse detalhe, observe. Como é interessante, né? O rico visualiza, vê com todos os detalhes a alegria de Lázaro e a presença do pai Abraão. Mas os dois, ou seja, só Abraão, de uma certa forma, tinha visualização de tudo. Mas o rico, aliás, o Lázaro, não visualizava as escuridades, as trevas na qual se encontrava o Lázaro. Sim, irmã Ceneide? Então, sabe por que que eu te perguntei isso? Quase Hum, que comecei que o senhor explicou mesmo. É porque eu já vi falar que quando a gente morre, né, quem for para o céu, né, que nem, por exemplo, meus filhos, né, a mim, aí se eu chego lá, um filho está no céu e o outro não, só que daí como é que fala? Eu vou lembrar não, eu conheço ela, mas eu não vou lembrar do meu filho que não está ali, por causa que ele está é, no sofrimento, que nem tipo ali, na escuridão, que nem o senhor falou. O senhor yeah, entendeu o que eu yeah. quis dizer? Sim, 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 sim. Mas repito uma vez mais, como a Bíblia não entra nesses pormenores, na situação, na eternidade, neste momento que estão em estado de espírito, então a gente só pode trabalhar com deduções. Uhum, Depois da ressurreição dos corpos, muda o aspecto. E essa orientação a gente tem lendo com mais atenção o capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios, tá? Mas a gente vai falar sobre esse assunto em uma outra ocasião, em uma outra matéria que uhum, vai encaixar perfeitamente. Mas como uma primeira vista, é interessante e foi válido a sua pergunta. Vamos então avançar? Vamos então avançar um pouquinho mais, né, para a gente ganhar tempo. Isso, estamos lá voltando. Então vocês já entenderam a questão do espírito em verdade. Vamos lá. A verdade, isso aqui é interessante, né? Olha só, a verdadeira adoração em espírito e em verdade é para a glória de Deus, ou seja, tem que ser a atitude do adorador. Nem todo hino ou cântico ou apresentação musical, deixa bem claro isso aqui, ó, pode soar como estranho. É adoração a Deus, vou repetir, nem todo hino ou cântico ou apresentação musical é adoração a Deus. Como é que é? É verdade, para pensar isso. Jesus, somente ele é o centro da adoração. Porque alguns hinos ou cânticos não estão adorando a Deus. É só você analisar a letra, só analisar a letra, porque tem letras que, na verdade, ok, pastor, eu estou cantando na igreja, estou louvando a Deus na igreja. Uma coisa é louvar, outra coisa é adorar. Louvor fala de elogio, de reconhecimento de uma virtude, da grandeza do nosso Deus. Agora, a adoração é um pouco diferente. É prostrar-se, é entregar-se, é reconhecer a glória, o poder, a autoridade, a majestade daquele que vive e reina para todo o sempre. Como adorar a Deus? Melhor do que a Bíblia é impossível para nos orientar. Primeiro, com o culto racional. Paulo escreveu acerca de apresentarmos-nos a Deus em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional, Romanos 12:1. Então, qual é o objetivo do culto racional? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Em outras palavras, na medida que eu adoro a Deus, dentro deste culto racional, e o que é o culto racional? É apresentar a nossa vida como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O que vai acontecer de tabela? Vamos experimentar qual seja a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. O culto racional significa cultuar a Deus com razão de ser, motivados espiritualmente, portadores de uma sinceridade profunda.
Paulo escreveu na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 20: glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Olha só, então todo o nosso ser tem que ser objeto de glorificação e adoração a Deus. Então temos que adorar a Deus com o nosso espírito, com a nossa alma e com o nosso corpo, porque todo o nosso ser pertence a Ele. Se nós não fomos salvos por partes, nós não fomos salvos por 25% ou por 50%. Quando Cristo nos salvou, Ele salvou o nosso espírito, salvou a nossa alma e salvou também o nosso corpo. Então aprendemos que devemos adorar a Deus em espírito e em verdade, a partir de um culto racional. Gestos e atitudes na adoração a Deus. Tem vários, mas vamos separar aqui os mais importantes que a Bíblia destaca. Faz parte disso aí da mordomia da adoração, que interessante. Ajoelhar-se e prostrar-se são gestos de profunda reverência diante de Deus. Olha que interessante. Sucedeu, pois, que acabando Salomão de fazer ao Senhor esta oração em súplica, estando de joelhos com as mãos estendidas para os céus, se levantou diante do altar do Senhor. Então, a forma mais conhecida na Bíblia, e em particular no Antigo Testamento, é a atitude de ajoelhar-se e prostrar-se. Jesus prostrou-se diante do Pai em súplica, Mateus 26, 39, porque o ajoelhar, o prostrar-se, é uma atitude de entrega, de rendição, de reverência à autoridade máxima que é o nosso Deus. Tem uma outra atitude também, um outro gesto na adoração a Deus: louvar e cantar. Davi introduziu o uso de instrumentos musicais do cântico coral e congregacional no culto a Deus. Anote aí, foi Davi que introduziu o uso de instrumentos musicais na adoração a Deus. Ninguém antes de Davi havia feito isto. Veja que interessante. Então, Davi foi o pioneiro, foi o que lançou a modalidade de instrumentos musicais, tanto que ele dedica o Salmo 150 falando sobre isso, né? Vamos ler rapidinho o Salmo 150. Vamos lá. Eu pediria que um de vocês abrisse e lessem em voz alta, ou abrisse o seu áudio e lesse em voz alta o Salmo 150. É um salmo curtinho, bem curtinho, mas que nos ensina, né, a importância do uso dos instrumentos musicais na adoração. Quem pode, por favor, abrir o seu áudio e ler para nós o Salmo 150? Tem 6 versículos apenas, por favor. Salmo 150. Alguém encontrou e pode ler para nós, por gentileza? Louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder. Louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência de sua grandeza. Louvai-o com o som de trombeta, louvai-o com o saltério e a harpa. Louvai-o com o adufe e a flauta, louvai-o com instrumento de cordas e com flautas. Louvai-o com os símbolos sonoros, louvai-o com símbolos altissonantes. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Louvai ao Obrigado, Senhor. irmã. Obrigado, irmã Angélica. Observem que o 90% deste salmo se ocupa com o quê? Em enfatizar, em chamar a atenção sobre a questão dos instrumentos. Alguém já observou isso na leitura desse salmo? 90% dele se ocupa a chamar a atenção pelo uso de instrumentos. Você vê isso no versículo 3. Louvai-o com o som de trombeta, louvai-o com saltério e harpa. Verso 4, louvai com adufe e a flauta, louvai com instrumento de cordas e com flautas. Versículo 5, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos altissonantes. São as diversas classificações de instrumentos musicais existentes, né, nos tempos do rei Davi, perto de 1000 antes de Cristo, certo? No ano 1000 antes de Cristo, aproximadamente, não tínhamos os instrumentos que hoje conhecemos, né? Como o piano,
como o oboé, como a trompeta. Existia, sim, a trompeta, mas no sentido bem antigo, que era um tipo de um cano, mas hoje temos o trompete, né, que pode ser dedilhado, pode ser não apenas ele é um instrumento de sopro, mas também de manuseio através de bombilhas. Como também não existia o piano, não existia o violoncelo, o baixo. Estão me entendendo? Então, nos tempos de Davi, existiam instrumentos musicais, mas não como hoje os temos, porque os instrumentos musicais que nós temos hoje à disposição, eles começaram a aparecer a partir do século XIV, século XV, século XVI, século XVII e século XVIII. No século XVIII não tem um fechamento de tudo aquilo que a gente conhece hoje em dia como instrumentos musicais. Inclusive, até alguns desses instrumentos mencionados por Davi não existem mais, ou são usados unicamente pela cultura oriental. Então, é muito interessante a gente observar que Davi foi o introdutor, o inovador em colocar os instrumentos musicais no culto de adoração a Deus. Voltamos então. Vamos lá. Louvar e cantar. Na Igreja de Cristo, a adoração a Deus é também, ou se expressa com cânticos e hinos de caráter espiritual. Muito interessante ressaltarmos esta situação, né? Ou seja, a adoração a Deus também se expressa com cânticos e hinos de caráter espiritual, ou seja, quando o Espírito Santo capacita alguém na igreja a trazer cânticos e hinos em línguas estranhas. Eu não sei se você já tiver a experiência de ver ou assistir alguém usado por Deus trazendo cânticos espirituais. Alguém aqui já teve essa experiência? Já viu alguém, Deus usar alguém trazendo cânticos espirituais? Não? Pelo que eu estou vendo, ninguém já teve essa experiência. Irmão Edmilson, perfeito. Irmãos, isso é comum. Talvez hoje você não vê isso com muita frequência. Eu me questiono. O Deus não mudou. Nosso Deus é o mesmo. Ontem, hoje e eternamente. Mas eu acredito que eu não sei. Parece que o ser humano muda. E eu não sei até que ponto se pode dar espaço ou vazão ao Espírito Santo para que ele manifeste essas grandezas, né? Mas eu não estou aqui questionando, mas eu me pergunto, eu me questiono, né? Por que hoje você não vê ou não assiste com tanta frequência estas lindas, maravilhosas manifestações espirituais? Tem um grupo de fatores, né? Que nós não vamos, obviamente, entrar aqui porque não pode, não deve ser objeto de debate. Evaldo, por gentileza. Pastor, tem alguns pregadores que costumam falar que antes da criação do homem, que Lúcifer era encarregado da adoração a Deus. Sim. Outros até mencionam que ele era ministro de louvor. Há possibilidades, né? Vamos de encontro com o que o Evaldo está falando, abrir as nossas Bíblias no livro do profeta Ezequiel. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 28. Muito boa, Evaldo, a tua abordagem, excelente. Livro do profeta Ezequiel, nós vamos fazer a leitura do versículo 11 ao versículo 17. Enquanto vocês estão aí abrindo a Bíblia, eu vou lançar a mão de uma outra tradução, que é a Almeida Revista Atualizada, porque nós vamos ler em duas versões diferentes, né, para vocês entenderem que existem algumas diferenças. Me deem licença rapidinho, coisa de 2 minutos, eu vou aqui esticar o meu braço e vou alcançar uma outra tradução da Bíblia para a gente trabalhar com uma leitura paralela. Enquanto isso, Ezequiel 28, do 11 ao 17. Um momentinho só que já estou voltando. Onde está? Onde está? Ok. Perfeito, perfeito. Ezequiel capítulo 28, deixa eu aqui abrir, que eu vou fazer a leitura em duas versões, na Almeida Revista Corrigida e na Almeida Revista Atualizada, só para vocês observarem as pequenas diferenças.
Ezequiel 28:11, na Almeida Revista Corrigida, ARC. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo, aí eu leio agora na atualizada. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo, me acompanhando? Versículo 12, na Revista Corrigida. Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe, assim diz o Senhor Jeová, tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Agora estarei lendo na Almeida Revista Atualizada. Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz-lhe, assim diz o Senhor, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Vejam que mudou um pouquinho, né? Sinete da perfeição. E na Revista Corrigida disse o oferidor da medida. Há uma pequena diferença e há um porquê dessa diferença. Versículo 13, na Revista Corrigida. Estavas no Éden, jardim de Deus, toda pedra preciosa era tua cobertura, sardônio, topázio, diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safiro, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro, a obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti no dia em que foste criado, foram preparados. Acabei de ler o versículo 13 na Revista Corrigida, agora vou ler na Revista Atualizada. Estava no Éden, jardim de Deus, e todas as pedras preciosas te cobrias, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safiro, o carbúnculo, a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos, no dia em que foste eles, no dia em que foste criado, foram eles preparados. Vocês observem que na Revista Atualizada há uma omissão muito curiosa que a Revista Corrigida diz, né? A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti. Mas esse texto não aparece na Revista Atualizada. Não sei se quem de vocês tem aí a Revista Atualizada, mas na Revista Atualizada não aparece essa frase. Essa frase só é clara na Revista Corrigida. Alguém está me acompanhando, gente? Alguém está me acompanhando? Veja que há diferenças, né? Mas por que existem essas diferenças? A história é um pouquinho mais longa e eu não vou ter, pelo menos hoje, o tempo para explicar a vocês. Então, respondendo ao Evaldo, baseado nessas diferenças de traduções, então os pregadores não estão errados. Eles chegam a afirmar, baseado no versículo 13, que Lúcifer era definitivamente o chefe dos louvores no céu. Isso pode ser tomado como uma afirmação final e definitiva? Em parte, porque esse é um probleminha de tradução, que até hoje está se batalhando muito. Qual dessas duas traduções é a que melhor obedece ao texto hebraico? Aí a resposta, meio a meio. Então, metade do texto é correto, a outra metade sofre um problema sério de copista. Vamos entrar no 14, na Revista Corrigida. Tu eras querubim ungido para proteger e te estabeleci. No Monte Santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Essa é a Revista Corrigida. Na Revista Atualizada, tu eras querubim da guarda ungido e te estabeleci. Permanecias no Monte Santo de Deus. No brilho das pedras andavas. No versículo 15 da Revista Corrigida, perfeito eras nos teus caminhos desde que o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na Atualizada, perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que fosse criado, até que se achou iniquidade em ti. Então, nós estamos observando que as traduções são bem parecidas. Só há a grande diferença, anote aí, a diferença está no versículo 13. A grande diferença, aí em cima dessa diferença que se observa no versículo 13, vou ler de novo, tá? Na Corrigida diz, estavas no Éden, jardim de Deus, toda pedra preciosa era a tua cobertura, a sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safiro, o carbúnculo, a esmeralda, o ouro, e a obra, essa parte que muda, ó, a obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti. No dia em que foste criado, foram preparados. Mas na Atualizada diz, de ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que fosse criado, foram eles preparados. Então, Evaldo, os pregadores não estão de todo errados. A questão é até que ponto a Corrigida pode ser aceita como uma tradução
fiel, entende? Ou seja, algo que está no original em hebraico. Aí se mata essa charada quando você vai às traduções em inglês. Nas traduções em inglês, um número delas não traz esse texto, e o outro número traz um texto muito parecido com a revista atualizada. Então, vamos poder admitir que esta seria não vamos dizer uma verdade pela metade, mas uma verdade um pouco questionável, entende? Mas eu vou entrar nessa temática mais à frente, numa outra matéria que a gente vai abordar exatissimamente esse texto. Aí eu vou apresentar a vocês o porquê dessa discrepância de tradução, mas ainda se torna uma pequena polêmica. Vamos lá. O apóstolo Paulo nos exorta a praticar a verdadeira adoração de forma consciente e profunda. Colossenses 3,16 nos motiva a pensarmos seriamente nisso aqui, ó. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos e ademoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Então, quando lemos esse texto, observamos que o que importa a Deus é uma adoração muito consciente e uma adoração profunda que agrade ao coração dele. Glorificar a Deus. O que isso quer dizer? Ao longo das Sagradas Escrituras, aprendemos que devemos glorificar a Deus com inteireza do nosso ser. Por quê? Nós somos templo do Espírito Santo. Deus não aceita nada menos que todo o nosso ser, isto é, o vosso corpo e o vosso espírito. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versos 19 e 20. O salmista lembra-nos de que a nossa adoração deve ser expressa da seguinte maneira: oferece a Deus sacrifício de louvor e paga ao Altíssimo os teus votos. Salmo 50, verso 14. Estão observando aqui essa expressão? Oferece a Deus sacrifício de louvor. Então a gente aprende neste texto que louvar a Deus, você pode dizer que é fácil, mas não é algo fácil. Louvar a Deus como agrada a Ele implica num sacrifício. É uma guerra espiritual, mas você vence no momento que você se rende. Senhor, eu estou aqui te adorando, estou aqui apresentando a Ti o quê? Um sacrifício de louvor. Eu estou tendo problemas, minha mente está me levando a pensar várias coisas, não estou conseguindo colocar minha cabeça no lugar, mas estou aqui disposto a apresentar a Ti o quê? Um sacrifício de louvor. Vamos ser sinceros, irmãos. Nem todo o tempo estamos bem, porque temos cargas de problemas, de preocupações, não é verdade? Temos momentos que estamos tristes, aflitos, angustiados, com situações, com tribulações, com turbulências que costumam passar na nossa vida. E nessa hora a gente perde o foco, ou não? Claro, perdemos o foco para adorar como deveríamos adorar a Deus. Mas a gente tem que fazer um esforço, pedindo: Senhor, tenha de mim misericórdia, me enche da tua graça, porque eu quero te apresentar o quê? Um sacrifício de louvor. E Deus se agrada no momento que a gente se esforça, quase sem ter forças nenhuma, para adorá-lo, né? É como Jesus disse ao apóstolo Paulo: a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A palavra de Deus nos ensina que quem oferece sacrifício de louvor a Deus faz o quê? O glorifica. É um privilégio, irmãos, glorificar a Deus e apresentar-nos diante dele. Vou repetir, é um privilégio, não é um direito não, porque nós estávamos separados, estávamos distanciados de Deus, mas através do sangue de Jesus, do seu sacrifício, o Pai nos reaproximou à sua presença, não é verdade? E nós ganhamos um grande privilégio, um presente, que é glorificarmos a Deus. Aprendemos com isso que, dentre muitos gestos e atitudes que expressam a adoração, estão o ajoelhar-se, o prostrar-se, o louvar, o cantar e o glorificar a Deus. Irmã, você está entendendo? Podemos expressar, através destes gestos, uma adoração completa que agrada ao coração do nosso Deus. Você pode se ajoelhar, você pode se prostrar,
Você pode louvá-lo, ou seja, elogiá-lo. O Senhor é bom, o Senhor é misericordioso, o Senhor é perdoador, o Senhor cuida de mim, o Senhor é meu provedor. Isso é louvar, isso é elogiar. Você pode cantar, não é? Que é trazer uma melodia, uma letra que coloque a Cristo, ou ao Pai, ou ao Espírito Santo, como o centro da sua canção. E você pode, com isso, também glorificar a Deus. Concluímos. Na mordomia da adoração, precisamos saber que Deus não vê apenas o gesto exterior como expressão de louvor, mas também a motivação do coração. Anote isso aqui, ó. Deus não apenas considera o que nós mostramos, o que nós revelamos pelos nossos gestos exteriores, mas acima de tudo, a motivação do coração. Por isso eu estimulo vocês, não é? Incentivo vocês a fazermos a oração que Davi fez. Olha, oremos como Davi orou. Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar, o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento. É o que está escrito no Salmo 139, verso 1 e 2. Então, motiva vocês, né, fazemos esta oração. Só o Senhor nos conhece. Ele conhece o nosso assentar, conhece o nosso levantar, ele conhece o profundo das intenções dos nossos corações. Diante dessa abordagem, né, são 9h15, nós então acabamos fechando a nossa matéria, né, de mordomia cristã. Teríamos ainda algumas partes a abordarmos, né, mas repito, eu quero dar um tempo mais amplo para vocês desenvolverem a provinha, não é? Ficou a falar sobre a mordomia dos dízimos e das ofertas, mas aí teríamos que lançar mão de mais uma aula, mas não temos condições para não se tornar uma coisa muito extensa. Mas aí eu sugiro que vocês, né, façam a leitura da mordomia dos dízimos e ofertas. Esse assunto dá pano para manga? Não, dá para bata de batismo. É muito extenso esse assunto. Teremos que ter somente uma matéria, né, falando sobre a mordomia de dízimos e ofertas. Ficou para mim a abordar a mordomia do tempo, a mordomia do trabalho, a mordomia das finanças. Essa matéria é muito rica, irmãos. Nós só decidimos trabalhar com os pontos mais importantes e até mesmo mais relevantes. Alguém vai dizer, mas pastor, você tinha que falar um pouquinho da mordomia, do dízimo, das ofertas, porque hoje é muita polêmica. Eu sei disso, que lamentavelmente a parte financeira hoje está sendo muito questionada, não em todas, mas em algumas igrejas, em alguns ministérios. Eu quero concluir, para não deixar sem tocar neste assunto, falando de um texto nas Escrituras Sagradas que eu creio que fala tudo sobre a questão de dízimos e ofertas. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9. Vamos lá? Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 9. Este é o texto, né? Não segundo a minha ótica, mas segundo a óptica dos teólogos, dos ensinadores da palavra de Deus, que melhor resume, né, a mordomia dos dízimos e das ofertas, e até mesmo a mordomia das finanças. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 9, e versículo de número 6 e 7. Diz assim, na revista atualizada, na Almeida Revista, perdão, na revista corrigida, não é atualizada, é revista corrigida. Segunda carta de Coríntios, capítulo 9, versículo 6. Digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. O que nós aprendemos desses dois versículos? Primeiro, temos que ser voluntários no hábito ou no ato de dar a Deus na área das finanças.
Tem pessoas que dão assim, reclamando, murmurando: "Oh, vou dar meu dízimo é de $1.000, meu Deus, misericórdia". Você acha que Deus vai aceitar este dízimo, você reclamando? Claro que não, porque você não está dando com alegria, você está dando como assim, ó, com a mão quase que fechada, dizendo que Deus não vai suprir a minha necessidade. É quando a pessoa dá um dízimo grande, o camarada já começa a fazer contas. Epa, vai faltar para mim durante o final do mês, ou durante o mês, ou durante a semana. Irmãos, se estamos dando para Deus, temos que dar, acima de tudo, com fé e alegria. Segunda coisa, o dízimo não é coisa apenas do Antigo Testamento, é coisa do Antigo e do Novo Testamento. Mas por quê? Alguém pergunta. Por que só no Novo Testamento temos 2 textos que falam sobre o dízimo? E no Antigo Testamento tem mais de 50 textos. Resposta. Porque no Antigo Testamento o dízimo era um ato referendado, um ato determinado pela lei. E a lei era assim, ó, olho por olho, dente por dente. Quem não cumpria a lei sofria penalidades. Alguém está me entendendo, gente? Quem não cumpria a lei sofria penalidades. Mas na graça é diferente. Quando eu e você dizimamos no tempo da graça, é verdade que não existe a obrigatoriedade, mas o peso da graça é maior do que o peso da lei. Por quê? Porque quando você está dizimando, você está dizendo o que a Deus? Eu obedeço porque eu amo. E se eu amo a Deus e a sua palavra, eu obedeço. Quando eu deixo de dizimar, eu estou querendo dizer com todas as palavras, ainda que você não se expresse, mas a sua atitude já diz tudo. Eu não obedeço e nem creio na palavra. Por isso, então, eu não amo verdadeiramente a Deus. Alguém está me entendendo, gente? Quem está me entendendo? O peso da graça é muito maior na questão dos dízimos. 10% que Deus nos pede. Alguém me perguntou, e se eu dizimar 20, 30? Ah, bem, fica à vontade. Mas o mínimo são 10%. Abaixo de 10, aí o negócio fica complicado. Aí nós não estamos agradando ou fazendo como a Escritura nos orienta. Mas o mais importante, irmãos, como disse aqui o apóstolo Paulo, cada um contribua segundo propôs no seu coração. Se é o dízimo, está certo, 10%. Se quiser dar 15, 20, 30, é com você. Mas a base, o mínimo, são 10%. E não com tristeza por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. E para fechar, esse é o único texto da palavra de Deus, que se quiser anotar, anote, é bem interessante, que traz a comparação da contribuição financeira a uma semeadura. Você vai ouvir muitos pregadores afirmando o seguinte, que contribuição financeira é semente. Vou repetir. Muitos pregadores, até bem intencionados, muito bem intencionados, diga-se de passagem, chegam a afirmar que contribuição financeira na Bíblia é semente, mas não é não. Esse é o único texto da Bíblia Sagrada que a contribuição financeira traz a comparação de uma semeadura. Aqui não está em momento nenhum falando de semente. Vou repetir, ó. Digo isso, que o que semeia pouco ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. Aqui está falando da linha de proporcionalidade ou de proporção. Não está fazendo nenhuma afirmação que contribuição financeira é comparado ou é simbolizado por semente. Quem é que pode me responder? O que a Bíblia fala que é semente? A Bíblia diz que tem algo que é considerado semente na Bíblia. E até tem um texto que deixa isso claríssimo. Palavra. A palavra de Deus, tá? Tá anotando? E a parábola do semeador deixa bem claro, irmãos, que semente nas Escrituras é a palavra de Deus. E esse texto que eu estou falando aqui agora, de 2 Coríntios 9:6, é o único texto na Bíblia Sagrada que faz a comparação na proporção e não no símbolo ou no simbolismo, ok? Entendido, gente? Alguma dúvida? Tudo esclarecido? Maravilha. Vamos passar então para a nossa provinha? Pegue uma folha de papel e a gente vai parar a gravação agora, porque a prova não vai ser gravada, claro.
Então, a gente vai dar aqui a pausa e terminamos, então, a nossa aula de mordomia cristã. Finalizamos, né? Essa jornada, e na próxima aula, permitindo Deus, vamos ter, então, para os que não fizerem a prova hoje, a segunda chamada desta provinha, iniciando a nova matéria, a teologia do obreiro. Aí, para terminar, porque queremos que isso aqui fique gravado, tivemos problemas com as nossas impressoras e, lamentavelmente, não poderemos enviar as apostilas até pelo menos de hoje até 2 semanas. Acredito que, no máximo, de hoje a 2 semanas, estaríamos enviando as apostilas e, por enquanto, por favor, usem o formato PDF que eu vou postar para vocês. Vou tentar até fazer isso hoje, tá? Já vou postar o formato PDF, aí vocês tentem imprimir pelo menos, não toda a apostila, não vai ser uma apostila muito grande, as 7, 8 primeiras páginas, né? E eu vou correr o máximo que eu puder para eu conseguir ter as impressoras funcionando aqui na minha casa na próxima semana, e aí eu já aviso a vocês quando eu já estaria despachando a apostila, tá bom? E peço desculpas pela inconveniência. Paramos então a gravação.